Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é um sábado, 27 de junho de 2026, né? O mês está acabando, mais um mês que voou, né? Ainda mais com essa história de Copa aí, a coisa voa, voa, voa. Julho vai passar rápido também. Quando a gente acordar, já vamos estar em plena campanha. Eu digo acordar, né? Quando a gente se tocar que o prazo é muito curto, pá! Num estalar de dedos já estaremos aí vivendo a nossa campanha, o nosso momento e período eleitoral, né? E com certeza aqui no Brasil o bicho vai pegar. Virão muitas coisas lá da América do Norte, lá do cume da montanha, né? Muitas coisas serão reveladas. Eu sei que tem muita gente ansiosa, e eu também tô, né? Quero aguardar, quero ver todo o cardápio que o Titio Sam tem para nós, né? Para os nossos personagens políticos aí. Alguns vão ter que comer um jiló muito azedo, muito azedo. Bom, mas aqui a gente vai falar sobre um personagem aí, um marionete dos globalistas, que tombou essa semana, ficou completamente em descrédito junto com a sua população, né? E não tem coisa pior, né? Desde que se tenha um pingo, uma gota de moral, né? Uma gota de vergonha na cara, não tem coisa pior para um político, né? Volto a repetir, desde que ele tenha uma gota somente de vergonha na cara, né? Não tem nada pior para ele do que um total descrédito com a sua população, né? Aquela história, você falhou, você pisou na bola, você fracassou, você é um merda, né? Usando a expressão correta, a expressão que a gente fala no dia a dia, né? A gente não está na TV para ficar aqui se autocensurando, né? Essa pessoa aí que eu tô falando foi um merda na condução dos destinos do Reino Unido, né? E fez o povo do Reino Unido, da Inglaterra ali, acordar de maneira rápida. Sempre tem, né, esses personagens que chegam no poder e radicalizam de uma forma que o povo acorda, né? Nos Estados Unidos, recentemente, quem foi o cara que despertou a maior parte ou uma boa parte do povo norte-americano para tudo que vinha ocorrendo? Foi o Barack Obama, né? Ele foi tão radical na agenda globalista que ele acordou uma boa parte do povo. Obviamente que não dá para acordar todo mundo. Sempre tem aqueles que permanecem dormindo e vão continuar dormindo até findarem os seus dias nessa terra, né? Infelizmente é assim. Mas o Obama acordou muita gente lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem despertou o pessoal porque para aquela sensação de que tem algo errado
foi a Dilma Rousseff, né, que radicalizou também na agenda e o pessoal acordou. Veja, eu não estou nem falando dos primeiros 2 mandatos do Lula, porque ele seguiu uma cartilha muito mais progressista, globalista, do que radical de esquerda da América Latina, né? Embora ele seja um esquerdista, foi lá no G7 negar, né? Mas ele trabalhou a vida toda para esses caras, né? Foi recrutado pelos militares, pelo general Golbery, para ser um esquerdista falso, né? Uma esquerda que obedeceria de uma certa maneira aí aos militares brasileiros. Ele foi recrutado para isso, né? Ele foi fabricado ali pelo general Golbery para isso, porque ele tinha uma liderança no ABC, né? naquele momento de greves lá no final dos anos 70, mas se tornou um esquerdista radical, né? Foi no embalo do Fernando Henrique Cardoso, do Daniel, né? Aquele Daniel lá do partido dele. Então, ele não radicalizou nos 2 primeiros mandatos, foi com a Dilma, né, que o povo brasileiro meio que deu aquela despertada, mais precisamente no ano de 2013, né, quando todo mundo estava meio farto, meio de saco cheio, saiu para a rua. Primeiro teve o movimento do passe livre, os 20 centavos, né, que começou tudo ali. Depois teve o movimento Não Vai Ter Copa. E eu lembro que teve um jogo da Copa das Confederações, né, em 2013, que ela ocorria sempre um ano antes da Copa do Mundo, que ela foi muito vaiada lá no Maracanã. Foi assim, uma salva de vaias descomunal, né? Descomunal, 200 mil pessoas vaiando a mulher, exatamente o oposto do que fizeram com o general Emílio Garrastazu Médici, lá no início dos anos 70, que tinham 200 mil pessoas saudando o general no Maracanã. Com a Dilma foi o oposto, né? Tinham ali 200 mil pessoas vaiando a presidente brasileira ali na final da Copa das Confederações, né? E dali começou o despertar um pouco mais lento do povo brasileiro. E agora quem está despertando o Reino Unido, né, o povo do Reino Unido e uma boa parte também da Europa, por causa da agenda tosca, radical, por conta da subserviência à agenda dos globalistas, foi esse Keir Starmer, né, que aparece aí nessa foto com essa carinha de nheque-nheque, né? Fracassado completamente, que já em setembro do ano passado, veja, tem uma matéria que eu peguei aqui, é do blog do Jornal da Grande Bahia, em setembro do ano passado já dizia que ele atingiu o maior índice de desaprovação de um líder, de um político da história do Reino Unido. Nem o Chamberlain, né, que muita gente falava que ele era um covarde, que ele estava entregando basicamente o Reino Unido para os alemães nazistas lá no início dos anos 40, né? Nem o Chamberlain tinha tanto descrédito, porque ele caiu do poder, vocês lembram disso, né? A história conta, quem estudou história lembra. Ele caiu do poder o Chamberlain para a entrada do Winston Churchill. Mas nem o Chamberlain tinha tanto descrédito com a população em meio à fraqueza que ele demonstrou na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, nem ele tinha tanto descrédito, estava em tanta descredibilidade com o povo britânico, quanto esse cidadão aí que essa semana pegou o boné e se retirou, né, que é o Keir Starmer. Então é assim, é o maior índice de desaprovação da história do Reino Unido. Não tinha condições de ficar. Ele ainda enrolou o povo por mais de 6 meses. Quando que ele resolveu pegar o boné e se mandar? Quando o povo começou a ir para a rua. Olha, 2 milhões de pessoas para a Inglaterra é algo colossal. Equivale aí a 20 milhões de pessoas nas ruas do Brasil, né? E a gente viu esse movimento de muitas milhões de pessoas nas ruas do Brasil, eu lembrei um pouco antes do impeachment da Dilma, né, que foi o auge de todos aqueles movimentos patrióticos, né, pedindo a queda do comunismo ali. Como eu falei, foi a Dilma que acordou o povo brasileiro, ou pelo menos uma boa parte dele, né. Então, com o Keir Starmer, ele
ele bateu no teto do descrédito, né? O político mais desaprovado de toda a história do Reino Unido, já em setembro do ano passado. Então, conta aí, nós estamos em junho, quer dizer, ele ainda enrolou isso por 10 meses, né? Então, 9 meses, né? É um negócio colossal. Foi piorando, 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 até se tornar completamente insuportável, né? E ele deixou um legado, perdão da palavra, mas a gente tem que falar a realidade, um legado de merda, né? Um legado pavoroso por uma peça, né, deixado por uma peça, uma marionete em todo esse jogo globalista. O povo do Reino Unido está farto dele, ou com a expressão popular, de saco cheio dele. Ele agora ele anunciou a sua renúncia e disse que só vai sair quando escolherem um outro tal, né? O partido dele também está em total descrédito com o povo, né? Não sei se mais ou menos do que ele, mas no mesmo nível, na mesma proporção. E o povo tá louco para ele ir embora logo. Se manda logo aí, já deu o que tinha que dar. E tem uma matéria traduzida no blog TOT 3126, né, que diz que o legado dele, a mídia britânica, aqueles tabloides que anunciam escândalos, fecharam completamente a boca, né? Ficaram completamente quietinhos para não entregarem muita coisa que ele possa estar envolvido. Mas isso é porque eu já disse aqui no canal, né? Ele tem ligações estreitas com os Rothschilds, né? Ele é parente se não me engano, a mulher dele tem parentesco sanguíneo com a família, né? Então, obviamente que ele seria um protegido enquanto estivesse no poder, né? Até o ponto em que o povo foi para a rua e bateu no peito e falou chega. E isso muito ainda depois dele tomar aquela chamada horrorosa do vice-presidente norte-americano, o J.D. Vance, no Salão Oval da Casa Branca. Eu lembro até hoje, tem o vídeo aí no YouTube. O J.D. Vance falou para os repórteres americanos, ali a mídia que estava cobrindo o encontro, né, a visita dele na Casa Branca. O J.D. Vance falou, não, nós vamos conversar com ele e vamos querer saber por que as velhinhas ali, que ficam rezando na porta das clínicas de aborto, foram presas. Que história é essa, né? Foi humilhado pelo vice-presidente norte-americano em pleno Salão Oval. Né? Óbvio, com muito mais educação do que o Trump fez com o Zelensky ali, porque o Zelensky levou a coisa ao extremo, mas guardadas as devidas proporções foi a mesma coisa. Né? O tratamento dado foi de humilhante. Né? É que como o inglês é mais educado, né? Foi uma humilhação mais educada. Né? Mas enfim, foi humilhante. E o cara, nada de renunciar, nada. Aí chegou uma hora que o povo foi para a rua, daí a importância do povo ir para a rua, né? Mas também funciona melhor o povo ir para a rua em nações que os políticos têm mais vergonha na cara, né? Se acabou completamente a vergonha na cara, também povo na rua não significa muita coisa, e é o que vem ocorrendo aqui em Terra Brasilis, né? Aqui existe muito menos vergonha na cara, muito menos pudor, né? Muito menos grau de moralidade do que lá fora, né? Essa é a nossa realidade aqui. A gente está mais avançado no quesito imoralidade, né? No quesito falta de vergonha na cara, ninguém vence os políticos brasileiros. O establishment brasileiro, né? Não vou falar só de político, mas de toda uma estrutura que está aí protegendo a qualquer custo esse sistema e oprimindo a população, né? Moendo aí a população, principalmente aqueles que lutam por uma mudança. Eles foram moídos, né? Veja o caso aí, o que estão fazendo com o povo do 8 de janeiro, que foi vítima, né, de uma grande armadilha, infelizmente. Como foi o povo americano lá em 6 de janeiro de 2021, né? Nós fomos aqui 2 anos depois, praticamente. O ocorrido foi muito parecido 2 anos depois. Mas aqui nessa matéria, que foi feita pelo jornal Russia Today, né, os russos também estão fartos do Keir Starmer, né?
porque ele fomentou muito aquela briga da Ucrânia com a Rússia, né? Né, e o povo russo e o povo ucraniano são povos irmãos, né? Eles eram uma só nação até 1990, 91, quando esfacelou então a antiga União Soviética, né? Então tem essa matéria do jornal Russia Today, que foi traduzido pelo blog TOT 3126, falando sobre esse legado negro, né, pavoroso do Keir Starmer, né? Eu vou ler essa matéria aqui para vocês porque o negócio vai mais fundo, viu? Ele diz o seguinte: ó, enquanto Keir Starmer se prepara para deixar o cargo mais alto no Reino Unido, né, ele faz até uma brincadeira aqui no Reino Desunido, né? Após ficar menos de 2 anos no poder, toda a mídia se mobiliza para explicar por que ele não conseguiu corresponder às enormes expectativas criadas em torno de sua atuação, que era na época como líder da oposição. Ele era um oposicionista ao Boris, né? Que era aquele loiro, que tinha aquele cabelo esquisito, que era o primeiro-ministro do Reino Unido na época da pandemia. Pegaram ele numa festa, né? Ficou muito ruim ele, né? E ele também entrou em discreto porque não tanto pelas suas políticas, mas pelo seu comportamento pessoal. E a esquerda faz isso, né? Ela vai buscar falhas no comportamento pessoal dos políticos da direita para justificar a retirada do poder dessas pessoas. É como se você fosse levar o político para casa, né? Mesmo na campanha, os esquerdistas eles fazem campanha como se você fosse levar o político para sua casa, fosse conviver com ele. A gente sabe que todos os homens têm defeitos. Agora, da minha parte aqui, eu quero que o cara cuide do meu dinheiro da melhor maneira possível, que é o dinheiro do povo, dinheiro público, né? Tem que cuidar do dinheiro público da melhor maneira possível e não ficar oprimindo a população. Mas a esquerda vai lá, pega a cabeça dos desavisados, pega alguma falha do cara na vida pessoal, ou o cara bebeu, ou o cara foi numa festa, ou o cara saiu com uma prostituta, joga isso na mídia para acabar com o cara como líder político. E a vida pessoal dele não tem absolutamente nada a ver, né, com a situação. O cara ele tem que ser competente no trato da coisa pública. A vida pessoal dele não interessa para nós. Só que muita gente despreparada cai nesse engodo esquerdista, né? De tratar os políticos como se fossem homens, pessoas que a gente vai levar para casa e tem que ser perfeito. E ninguém é perfeito, todo mundo tem as suas falhas, né? Vamos continuar o texto aqui, ó. Antes de ocupar o escritório da Downing Street, né, que é o escritório do premier britânico, esse primeiro-ministro cessante construiu sua reputação no serviço de promotoria da coroa britânica, onde alguns dos escândalos mais sórdidos do país foram abafados, manipulados e apagados pela mídia. Então ele já vinha, né, de uma coisa suja, né, ó. No entanto, o seu histórico de acobertamento de algumas ações repugnantes do establishment do Reino Unido, sejam eles abusos sexuais contra pequenos, olha que absurdo, ou tortura por agentes de espionagem, né, demonstra que ele está muito longe de ser uma pessoa decente, né? Só pelo fato de trabalhar para a agenda dos donos do mundo, a gente vê que é uma pessoa indecente, né? Com um grau de moralidade muito baixo. Não zero, né? Porque se fosse grau zero de moralidade, ele não teria pedido as contas, né? Não teria resignado, renunciado. Mas é muito baixo, próximo de zero. Zero são dos políticos brasileiros, né? Que aparece o escândalo do cara e o cara vem com um sorriso cara de pau para a mídia dizendo que é mentira, todo mundo sabe o que acontece, ele vem dizer que é mentira, achando que todo mundo é trouxa. Aí é grau de moralidade zero. Os britânicos ainda não estão nesse fundo de poço completo como os nossos políticos aqui, né? O período de Keir Starmer como diretor do Ministério Público da Coroa tem sido fundamental para a sua imagem, desde antes de se tornar líder do Partido Trabalhista Britânico, que é o PT deles lá, né? Foi durante esse período, segundo o jornal The Guardian, que Keir Starmer transformou a sua reputação de advogado radical
né, daquele Ministério Público da Coroa, na de um administrador moderado, cauteloso, né, criou uma imagem que não existia, né. O que falta nessa narrativa é qualquer menção à forma como o CPS, que é o Ministério Público da Coroa, é a sigla britânica, né, sob a sua liderança, acobertou crimes de um criminoso, né, daquele dos pequeninos, né, aquele que começa com P-D-O, termina com L-O, né, o cara chamado Jimmy Savile. Né. Aqui a mídia, aqui ele está dizendo que os russos, né, o jornal Russia Today diz que ele acobertou esses caras. Né. Em fevereiro de 2022, outro marionete britânico dos Rothschilds, que é o Boris Johnson, esse que eu falei para vocês, que tinha aquele cabelo meio doido, né, se viu em sérios apuros após acusar Keir Starmer no parlamento, eles brigaram, né, de processar jornalistas e não processar o Jimmy Savile, quando Keir Starmer era chefe do Ministério Público. A condenação da mídia e dos políticos britânicos foi unânime. O chefe de políticas pessoais de Boris Johnson, que trabalhava para ele há 14 anos, renunciou em protesto contra as declarações supostamente difamatórias do então primeiro-ministro. A reação foi tão forte e a pressão aumentou tanto que Boris Johnson retratou-se de seus comentários em apenas 3 dias. Embora ele fosse um cara da direita, o Boris Johnson, né? E foi ele que apavorou os globalistas uma vez lá no Fórum Econômico Mundial do início de 2024, né? Quando ele disse, a gente fez matéria aqui no canal, né? Que ele ouvia o gelo dos drinks dos globalistas bater no copo, de tanto que eles tremiam só com a possibilidade do Donald Trump voltar ao poder pelo voto popular, né? O Boris Johnson é um cara de direita, ele obviamente que também tinha uma ligação com os Rothschilds ali, porque eles são muito poderosos no Reino Unido, né? Eles controlam toda a City de London, que é um dos maiores mercados financeiros, o maior mercado financeiro da Europa, né? O controlador total. Então ele também não batia de frente, mas ele ainda está longe de ser um total peça de jogo marionete como é o Keir Starmer, né? Ele ainda tinha algumas coisas opostas a toda aquela agenda dos donos do mundo, né? E ele simplesmente renunciou porque foi pego ali na pandemia, estava fazendo uma festa, todo mundo lembra disso, né? Continuando aqui então, foi um exemplo extraordinariamente raro de todo esse establishment britânico agindo em uníssono para defender um único político tradicional acusado de irregularidades, né? A mídia toda protegendo Starmer. Ó. O episódio tornou-se ainda mais chocante pelo fato da declaração de Boris Johnson ser literalmente verdadeira, ou seja, o Boris acusando Starmer, a declaração era verdadeira e a mídia dizia que era mentira. Né? Keir Starmer era chefe do Ministério Público quando esse tomou a decisão indefensável de não processar um criminoso, Jimmy Savile, né? Por esse crime aí das criancinhas, dos pequeninos, né? E muitos aspectos de todo esse escândalo, que foi minimizado de maneira estranha e ignorado pela mídia britânica, implicam pessoalmente o primeiro-ministro aí que pediu as contas, o Keir Starmer. Então é assim, um cara que, segundo está sendo apurado aqui, um cara de passado sujo, imundo, que não poderia gerar bons frutos no comando de uma nação, de um povo esclarecido, né? Um povo como o Reino Unido. Teria que dar merda de alguma maneira, e deu, né? Demorou porque ele era um protegido, né? Da família mais poderosa do país e do mundo, uma das mais poderosas do mundo. Demorou, mas não teve quem segurou ele no poder. Ainda foi arrumar encrenca com o Donald Trump, né? A água vazou do copo quando ele negou para o Trump usar as bases ali na Europa, ali indo para o Oriente Médio, para o Trump poder atacar o Irã. Né? Então ali azedou completamente.
Isso aconteceu ainda depois daquela chamada, né, que ele tomou lá no Salão Oval da Casa Branca e não teve jeito de segurar o cara no poder. Caiu, caiu. E segundo as matérias aqui, né, o Russia Today, o Jornal da Bahia, né, é o cara que, de todos os últimos ministros ali do Reino Unido, até do que o Chamberlain, né, é o cara que tem mais descrédito com o povo, né, na história. O cara que o povo não quer, que odeia mais ele do que das últimas décadas aí. Então o cara conseguiu, né? Conseguiu se afundar num buraco, né? Obviamente que ele tem uma história de vida aqui pesada. A gente leu só um trechinho aqui, não dá para numa análise aqui ficar contando todos os podres do cara, né? Mas é assim, o que era para dar errado deu, né? Demorou menos de 2 anos, ainda ficou muito no poder, né? E agora vamos ver o que vai acontecer. Na minha opinião, eu acho que a Inglaterra só vai começar a mudar quando chegar ao poder um cara tipo Nigel Farage, né? Que é tipo um Bolsonaro britânico, né? E o pessoal dele, né? Enquanto tiver esse pessoal aí que flerta com os donos do mundo, né? Com o próprio Boris Johnson, num grau muito menor, né? Mas também flertou com eles. Esse Starmer num grau muito avançado, né? Enquanto tiver esse tipo de líder, não vai mudar nada, né? Mas temos uma vantagem agora, porque o Starmer foi tão radical, mas tão radical, foi a Dilma britânica, que acordou o povo inteiro. E todo mundo sabe que uma vez desperto, ninguém mais volta a dormir, né? Ou vocês que aprenderam coisas nesse canal aqui voltarão, acham que podem voltar ao nível de desconhecimento que tinha antes? Não. Uma vez que você enxerga a coisa, acabou. Acabou. Eu contei aqui para vocês que eu já recebi vários e-mails de pessoas que diziam para mim que eram mais felizes quando eram ignorantes. Porque quando a gente enxerga o mundo e vê toda a putrefação que é o mundo que a gente vive, a gente passa a ser infeliz, né? Passa a viver de maneira mais pesada. Mas faz parte da vida adulta enxergar, né? É aquela história do João 8,32. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. A vida é mais pesada para quem conhece toda a putrefação do mundo, conhece a verdade. A vida é mais pesada. Mas a gente está muito mais perto da libertação do que aqueles que são mais felizes. Vamos colocar essa palavra entre aspas. Gente, muito obrigado. Por favor, colaborem com esse canal. Estamos no fim do mês, é sempre muito difícil para a gente aqui. A gente vive como todo mundo, pagando contas só. Quando sobra para uma pizza, a gente dá um graças a Deus, né? Então, por favor, ajude esse canal, ajude o nosso trabalho. A gente trabalha todos os dias aqui, não tem sábado, não tem domingos, não temos feriados, né? Todos os dias aqui no YouTube, no X, no site geopoliticamrs.com.br. Todos os dias, né? Como eu falei, no Telegram, várias vezes ao dia. Então a gente está aqui numa missão de acordar e libertar aqueles que ainda desconhecem as coisas escondidas lá do cume da montanha. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Amanhã estarei de volta aqui. Um excelente final de semana para vocês. Tchau, pessoal. Valeu. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.